Olá a todos, hoje iremos dar continuidade à segunda parte sobre proteínas. Então vamos falar sobre o processo de digestão. O que é que acontece com essa proteína durante a digestão para que ela nos forneça os componentes necessários para atender nossas necessidades, que são os aminoácidos. Então, a digestão da proteína acontece no estômago. É a primeira parada da proteína para que seja digerida. Sendo que no estômago a gente também tem a liberação da lipase gástrica, que vai digerir gordura. É um pequeno percentual que não é tão significativo assim, mas ocorre essa liberação. Só que nosso intuito hoje é proteína. Então, no estômago ocorre a liberação da gastrina. A gastrina vai estimular a secreção de ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico vai estimular a liberação de fator intrínseco, que é importante para a absorção da vitamina B12, porque o fator intrínseco ele abraça a vitamina B12 para que ela seja absorvida. E também vai desnaturar a proteína, principalmente as ligações fracas que a gente tem nessa cadeia proteica. Além disso, o ácido clorídrico transforma uma enzima inativa em uma enzima ativa, que é o pepsinogênio, é transformado em pepsina. E a pepsina vai começar a quebrar os oligopeptídeos presentes nessa alimentação proteica. Então, ela começa a quebrar essas moléculas maiores em moléculas menores. Só que nem toda proteína ela vai ser quebrada no estômago. Em decorrência do tempo de digestão, do tempo que esse alimento vai levar lá, então de outros componentes que estão presentes. Então, a digestão ela vai dar continuidade no intestino. Só que o estômago, ele não libera somente gastrina, ácido clorídrico, pepsinogênio, fator intrínseco, lipase gástrica, ele libera as outras enzimas. Ele libera, por exemplo, o muco, que vai ter a função de criar uma barreira de proteção da nossa mucosa, para evitar que o ácido clorídrico, a pepsina, agridam essa parede. Que é o que acontece, por exemplo, quando a pessoa tem gastrite. Quando a pessoa tem gastrite, ela não está produzindo muco suficiente para proteger essa mucosa. Então, essas enzimas agridem essa mucosa, causando inflamação, que a gente chama de gastrite. A gastrite pode ser leve, moderada ou elevada. E também essa gastrite, ela pode ser acompanhada ou não de H. pylori. Pode ser acompanhada ou não de uma úlcera com uma ferida nessa parede. Então, quando lembrar de gastrite, lembre-se que existe uma dificuldade na produção de muco. Como é que a gente estimula isso? Então, a gente precisa ter uns cuidados alimentares para reduzir essa agressão. Também vai ter a liberação de bicarbonato, que é secretado junto com o muco, porque ele vai controlar o pH deste estômago, porque o pH do estômago é ácido, porque eu preciso ter uma digestão proteica, então ocorre que esse ambiente precisa ser ácido. E essa acidez, de certa forma, tem a função de eliminar micro-organismos que estão presentes no alimento, no momento que a gente porciona nosso prato e no dia que a gente vai comendo. Então, o ambiente por si só tem bactérias, então esse ácido clorídrico não vai ter essa função. Também vai ter a liberação de histamina, que vai estimular também a secreção ácida ou liberar ácido clorídrico. Também vai ter a liberação de somatostatina, que vai também inibir a secreção do ácido clorídrico no estômago. E isso acaba tendo uma relação com o processo de saciedade. Quando a gente se sente saciado, esse estímulo de liberar ácido clorídrico também é inibido.
E a gente vai ter também a liberação de gacina, que vai ter a função de estimular a secreção de ácido gástrico ou ácido clorídrico. Ocorreu a digestão no estômago, esses alimentos que estão misturados no estômago, que a gente chama de quimo, vai ser jogado aos poucos no intestino. Chegando no intestino delgado, a gente vai ter liberação de enzimas pancreáticas. O pâncreas ele vai liberar algumas enzimas. A primeira delas é o tripsinogênio, que é uma enzima inativa. Então, liberei essa enzima, a gente vai ter uma outra enzima chamada de enteroquinase, que transforma esse tripsinogênio em tripsina, que é a enzima ativa. A tripsina vai continuar a quebra dos polipeptídeos, dos oligopeptídeos presentes nessa estrutura proteica que não foram totalmente quebrados. Além disso, a tripsina vai transformar enzimas inativas em enzimas ativas, ou seja, ela transforma o quimotripsinogênio em quimotripsina, a proelastase em elastase, a carboxipeptidase, a procarboxipeptidase em carboxipeptidase A e carboxipeptidase B. Então, essas enzimas vão quebrar os oligopeptídeos e os polipeptídeos para liberar aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos, que são as formas de absorção dos componentes menores da. Feito isso, ainda no intestino, que vai sendo empurrado, né, esses componentes, que agora vai ser chamado de quilo no intestino, para serem absorvidos na borda de escova, que a gente chama, ou vilosidades intestinais. Então, vai ter uma área no intestino que é de absorção. Isso é uma parte que vocês veem em fisiologia. Então, os aminoácidos, os dipeptídeos, os tripeptídeos vão ser absorvidos nesse intestino. A absorção pode ser por transporte de hidrogênio, como a gente vê na imagem. Então, Di e Tri dependem do transportador PEP-T1, só que também depende de hidrogênio. Então, para o hidrogênio sair da célula e para o lume, ele precisa do sódio. Então, sódio entra na célula, hidrogênio sai da célula. Esse hidrogênio que saiu se liga ao transportador de peptídeos e entra ligado ao transportador junto com o peptídeo que foi ligado. Dentro da célula, esses di e tripeptídeos podem também ser quebrados em aminoácidos ou serem transportados para a corrente sanguínea na forma de dipeptídeos também. Então, para esse dipeptídeo sair da célula e ir para a corrente sanguínea, eu preciso também do transportador PEP-T1, que vai botar o peptídeo na corrente sanguínea e vai colocar para dentro da célula o hidrogênio que a gente vê nessa primeira imagem. A segunda forma é o transporte de aminoácidos, que dependem de sódio. Então, é a mesma coisa do hidrogênio. Então, o sódio e os aminoácidos se ligam ao transportador e entram nessa célula. Da mesma forma, para sair. Então, sódio entra, aminoácido cai na corrente sanguínea. Sendo que o aminoácido que entra, o sódio que entra na célula, sai novamente com o auxílio do ATP.
adenosina trifosfato, que é uma forma de produção de energia do nosso corpo. Uma outra forma é pequenos peptídeos serem transportados intactos por transcitose, ou seja, eu tenho aqui 6 moléculas de aminoácidos juntas, eles são como se engolidos pela célula e transportados para a corrente sanguínea. Então, eu posso ter essas 3 formas de absorção depois que foi digerida essa proteína. O corpo nunca vai buscar absorver moléculas proteicas grandes, porque existe um grande risco de o indivíduo desenvolver uma alergia. Porque a molécula grande, o corpo não reconhece como componente para fornecer substratos para a formação de enzimas de músculo, nem para a produção de energia. Então, o risco pode acontecer. Feito a absorção, o nosso corpo vai utilizar. E o nosso corpo utiliza de 2 formas. Quando a gente fala de proteína, a gente fala de anabolismo e catabolismo. O anabolismo é a biossíntese que requer energia para construir proteína a partir dos aminoácidos. Ou seja, o anabolismo eu pego os aminoácidos que foram absorvidos e transformo em uma proteína. Essa proteína pode ser utilizada para formar massa muscular. Essa proteína pode ser utilizada para fazer enzima. Essa proteína pode ser utilizada para fazer hormônio de diversas formas. Eu vou construir, vou formar uma proteína no anabolismo. Já no catabolismo, o corpo vai quebrar proteína para fornecer aminoácidos ao corpo. Então, eu pego, por exemplo, paciente desnutrido, que é mais fácil, eu começo a perder massa muscular, significa que o corpo está pegando a proteína muscular, quebrando e fornecendo aminoácidos para o corpo ter as suas funções básicas. Então, o catabolismo, eu utilizo a proteína. O anabolismo, praticamente, eu reservo essa proteína, como se fosse esse processo de manter guardado e utilizar. Vai depender muito da necessidade do indivíduo, das atividades que ele faz. E aí a gente entra na questão de recomendações. Então, as recomendações de proteína vai variar de acordo com os órgãos de referência. Então, a gente tem a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, de 1990, que diz que a quantidade de proteína de uma dieta deve ser de 12 a 15% do valor energético total, sendo que idoso varia de 12 a 14%. A Organização Mundial de Saúde, de 2013, fala que é de 10 a 15% do valor energético total. E as diretrizes nutricionais, que a gente chama de DRI, de 2002, varia de 10 a 35% do valor energético total. Ou seja, para vocês entenderem o que isso significa. Se a dieta do indivíduo tem 1.500 quilocalorias, 10% de 1.500 é quanto? Então, a gente pega, faz uma regrinha de 3. 1.000 está para 100. 10% é quanto? E a gente faz a regra de 3. Outra forma de fazer essa distribuição proteica é utilizando grama quilo dia, que varia de 0,8 a 1 kg por dia. Ou seja, a pessoa pesa 60 quilos. Então, eu quero colocar 1 grama de proteína por dia, vai ser 1 vezes 60 quilos. Então, no dia a pessoa vai consumir 60 gramas de proteína. Então, a gente trabalha dessa forma. Eu pego esse valor e multiplico pelo peso da pessoa. Essas são as formas de recomendação. Claro que, de acordo com a idade, o estado fisiológico, a gente também vai ter recomendações para cada grupo. Então, aqui eu trago um exemplo da recomendação com base na RDA, que busca fornecer, atender 98% das necessidades do indivíduo. Então, a quantidade de proteína
de 7 meses a 12 meses, de 13,5 gramas. Já de 1 a 3 anos, varia de 1,10 gramas quilo dia ou 13. Então, é aquela mesma fórmula que eu falei lá antes. Pego o peso da criança, multiplico pela grama quilo dia. E chego no valor. Então, aqui a gente percebe que tem uma variação na quantidade proteica. Sendo que a quantidade de proteína, ela acaba reduzindo à medida que a gente vai crescendo. Claro que também um praticante de atividade física, a quantidade de proteína fornecida vai ser maior, porque se busca a manutenção da massa muscular que ele tem. Então, as recomendações que a gente tem aqui da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, Organização Mundial de Saúde, DRIS, grama quilo dia, vai ser diferente para o praticante de atividade física que tem uma quantidade grande de massa muscular e que busca manter essa massa muscular. Muitas vezes porque pratica um esporte que é, de certa forma, a sua profissão. Então, tudo isso influencia. E entrando nas doenças relacionadas à proteína, hoje eu vou falar sobre alergia. Então, a alergia é uma reação de hipersensibilidade que contém uma resposta imunológica exagerada e que desenvolve após a exposição do corpo a um determinado antígeno, que é a substância. Então, quando o nosso corpo vê lá uma substância e os anticorpos não reconhecem como algo que o nosso corpo pode utilizar, ele vai produzir mais anticorpos para combater. E aí a gente desenvolve a alergia. Porque a alergia, ela não é só sobre alimentos, mas a alergia pode ser a ácaros, a produtos químicos, a pelo de animal. Então, eu posso ter alergia a outras coisas que não especificamente alergia alimentar. Então, a alergia alimentar, ela está relacionada a uma reação do nosso sistema imunológico contra uma proteína presente no alimento, que o nosso corpo reconhece como um inimigo, um corpo estranho. E eu preciso combater, porque ele vai causar danos a esse indivíduo. E essa alergia, ela pode acontecer em minutos, horas ou dias, que a gente chama de alergia tardia ou imediata. Então, a reação de ambas é diferente. O risco de morte também é diferente, principalmente dependendo da quantidade de antígeno que você expôs no seu corpo. Então, a alergia ela pode ser desencadeada pela questão de idade, herança genética, fatores dietéticos, como alimentação da gestante, nutriz, privação do aleitamento materno, uso de fórmulas infantis, introdução alimentar precoce. Desbiose alimentar também pode desencadear essa alergia. Então, a alergia ela pode acontecer em diferentes idades e períodos, que às vezes as pessoas desconhecem, mas não foi somente um fator, foram vários fatores que se tornaram gatilhos para o desenvolvimento dessa alergia. Então, a alergia, ela tem maior prevalência na infância, para crianças menores de 3 anos de idade, mas, em alguns casos, para crianças também menores de 5, eu poderia colocar, porque essa é a fase onde a criança está produzindo as suas células imunológicas, as suas células de defesa. Então, por isso que eu tenho maior risco de desenvolver alergia nessa idade. Também, no adulto, é em torno de 2 a 3,5% é menor, quando comparado à criança, porque no adulto o sistema imunológico já está formado, mas ainda assim, a depender de algum fator que gerou um gatilho, ele desenvolve essa alergia. E a alergia alimentar, ela pode ser a leite e derivados, ovos, soja, trigo, amendoim, castanhas, leguminosas, peixes, crustáceos, conservantes, corantes e aditivos alimentares. Todos eles podem causar alergia. Então, na infância, a gente pode ter alergia desencadeada por conservantes, corantes e aditivos alimentares. Por isso que eu preciso evitar a exposição da criança
a alimentos industrializados, mas também um outro alimento que é extremamente alérgico na infância é o leite e derivados, então principalmente leite de vaca. A gente tem o ovo também, que nessa fase a gente precisa ter um cuidado com a exposição e o consumo, principalmente quando a gente vai para a introdução alimentar, mas o leite de vaca acaba sendo um campeão. Sendo que a alergia imediata, ela acontece em minutos, e o indivíduo pode ir à morte, porque ele pode ter edema de glote, e a tardia demora horas. Então, o paciente pode ter placas pelo corpo, pode ter irritação da garganta, de nariz. Necessariamente, pode não levar à morte, mas vai depender muito da quantidade do alérgeno que esse indivíduo teve contato. Então, ele precisa fazer o uso de antialérgico para diminuir essa resposta, melhorar os sintomas e eliminá-los. Em alguns casos, a alergia imediata, o paciente às vezes toma adrenalina, uma injeção de adrenalina, porque a alergia dele a resposta é muito imediata. Então, a adrenalina tem a função de, quando ocorreu o edema de glote, né, fazer com que o corpo responda, dando tempo desse paciente ser atendido e ser salvo. Então, aqui eu trago os alimentos que causam alergia, o percentual. Então, nos primeiros anos de vida, 40% das crianças nessa idade desenvolvem alergia ao leite, 15% ao ovo, 12% ao peixe e 4% ao trigo. Na idade escolar, que é aquela idade onde a criança já está consumindo tudo que a família consome, 11% frutos secos, 6% frutos frescos, 8% amendoim. Então, a depender da fase da vida, a criança pode não desenvolver alergia ao leite, ao ovo, ao peixe, ao trigo, mas pode desenvolver a outras oleaginosas, as outras sementes, a outros frutos do mar. Então, tudo isso influencia. Então, a alergia, ela pode ser imediata ou pode ser tardia. A imediata, a gente tem reações em segundos ou até cerca de 2 horas após a ingestão. Representa 1 a 2% das alergias alimentares. O paciente pode apresentar urticárias, que é coceira, manchas vermelhas, olhos inchados, bocas inchadas. No sinal respiratório, pode ser sintomas nasais de broncoespasmo abrupto, gastrointestinal, diarreia e ou vômitos, edema, prurido de lábios, língua ou palato, que é aquela coceira que se tem. Já uma questão sistêmica, que é todo o sistema corpóreo, anafilaxia ou choque anafilático. E também pode ter reações mais graves com potencial de risco de morte, quando a gente fala principalmente do choque anafilático, que o paciente precisa da adrenalina para não ir a óbito e de socorro imediato. Já a alergia tardia, que não é mediada por IgE, como o que acontece na alergia na resposta imediata, o que acontece na alergia tardia, o sintoma pode acontecer de 2 a 72 horas ou semanas após a introdução e geralmente associada a múltiplos alimentos. Então, você precisa retirar esses alimentos e fazer, de certa forma, o consumo separado para saber o que é que causou. A gente vai ter a dermatite herpetiforme ou a dermatite de contato, pode desencadear aqueles problemas de pele. No tratamento gastrointestinal ou no trato gastrointestinal, a gente vai ter refluxo, diarreia, o vômito, muco ou sangue nas fezes, podendo culminar com prejuízos de ganho de peso